Um fato que me marcou bastante foi quando o Open Campus, um evento da universidade para vestibulandos e pais, que era algo planejado com muita antecedência e de extrema importância no calendário universitário. Eu fui escalada para dar 2 aulas demonstrativas e uma dessas aulas eu me confundi com o horário e eu não pude dar uma dessas aulas. Por causa desse relapso, um branco total na memória, esse erro, eu tive que pedir desculpas para o professor-chefe encarregado do meu departamento, professor-chefe do meu departamento, da faculdade e do chefe do departamento responsável pelo evento, que era um outro departamento. Enfim, eu tive que escalar de baixo para cima todos os escalões para me desculpar de algo que tinha certeza, mais que absoluta, que era indesculpável, irreparável e, claro, de uma irresponsabilidade tremenda para todo mundo e principalmente para mim. E aí, como é que você se perdoa por um erro deste tamanho? Eu demorei muito, mas muito tempo mesmo para me perdoar desse erro. Bom, e no dia que eu voltei para minha sala, chorei igual uma criança que tinha cometido o pior erro da vida dela. Fiquei mal, me culpando, mas eu tive que me levantar com os olhos inchados. Eu tive que dar a segunda aula que eu estava escalada. E a minha conclusão foi que eu estava tão ocupada com tantos projetos, trabalhos a serem feitos, sofrendo todas as pressões possíveis e imagináveis e ainda todas as minhas dúvidas do que eu estava fazendo. E a única coisa que eu sabia é que alguma coisa de errado estava acontecendo comigo. E foi a partir desse erro que eu comecei a pensar que eu tinha que fazer algo da minha vida, que eu tinha que mudar alguma coisa. Mas a dúvida era, o que fazer? A única coisa que eu conhecia bem era o mundo acadêmico e já não conseguia me ver mais nele. E o que eu quero para mim, afinal? O que vão pensar de mim? O que os meus pais vão pensar de mim? E se der tudo errado? E se não conseguir trabalho? E se? Esses foram assim inúmeros. Inclusive para fazer esse vídeo, eu estou relendo exatamente essas reflexões. Aliás, eu li as reflexões que havia escrito na época do processo da minha mudança. Eram só medos, incertezas e muitas dúvidas. Mesmo com muitas dúvidas, eu resolvi que eu iria me desligar da universidade. Isso foi em fevereiro de 2013 e oficialmente meu último dia na universidade foi dia 31 de março de 2014, quando acaba o ano fiscal lá no Japão. E depois dessa decisão, foi uma sensação assim tremenda de liberdade, de satisfação, de felicidade por ter tomado essa decisão tão difícil, que mudaria completamente a minha vida. Aliás, literalmente mudaria. Bom, mas eu nem preciso te dizer que depois disso, aqueles medos, a insegurança, o arrependimento, a incerteza e a vulnerabilidade, assim me pegaram em vários momentos nesse processo. Nossa, não gosto nem de pensar, mas hoje, só hoje, eu sei que valeu super a pena ter feito a decisão. Mas eu tive um outro momento que foi assim decisório para virar a chave e seguir em frente. Eu te diria que a situação mais difícil emocionalmente que eu passei. Eu achei que eu não iria aguentar o meu medo da incerteza, da instabilidade, como também a pressão de eu ter que terminar a minha tese de doutorado naquele ano e também a pesquisa de pós-doutorado, que eu tinha ganho um financiamento e todas as responsabilidades que eu já tinha me proposto a fazer, como eu comentei com você nesse início desse vídeo. E eu pensei que teria sido melhor acabar com tudo, afinal, nem trabalho eu tinha mais, porque eu achava que o trabalho era tudo para mim, que eu tinha. E pior, mais ainda, eu pensava que era praticamente a minha identidade, o meu trabalho. Aí eu resolvi escrever uma carta para minha família, como que eu gostaria de fazer com as minhas coisas. Eu deixei a senha
de todas as minhas contas bancárias, expliquei tudo o que eu queria fazer. Eu escrevi essa carta no dia 7 de julho de 2013, às 17h18. E para mim foi o fundo do poço. Eu chorei muito, muito, muito. E me senti assim, totalmente num beco de saída. Ai, me desculpa estar sendo assim um pouco emotiva, porque toda vez que às vezes eu falo essa história, é muito difícil, sabe? Bom, eu tenho até hoje pregado na minha parede a seguinte frase: se uma situação o aflige ou irrita, pense: se eu morrer agora, isso tem importância? E foi justamente isso que me salvou. Eu não tinha nada a perder, mas ainda tinha vida. Eu tinha vida, me restava vida. E era o que bastava naquele momento. Vida, eu estava viva. E só de pensar nisso me deu uma felicidade muito grande. Eu comecei a me lembrar da minha trajetória, das minhas lutas, dos meus sofrimentos, das minhas vitórias e até onde tinha chegado. E a única certeza que eu tinha era que eu sou uma pessoa bastante esforçada e muito resiliente, que ainda me restavam forças para continuar mesmo com medo, e que eu queria tomar essa decisão mesmo com medo de continuar. Afinal, eu mudei não só de profissão, como de carreira, como de país, e comecei literalmente do zero, com uma mulher madura, com um coração muito adolescente, sabendo que sempre eu poderia me dar o direito de começar, de recomeçar e começar novamente. Isso acho que foi um dos presentes que eu pude me dar e que eu gostaria de passar para você. E hoje eu moro no Canadá, em Vancouver, no Canadá. Eu aprendi bem inglês, terminei um curso técnico de TI, encontrei o amor da minha vida. E o trabalho que eu consigo me ver, não só fazendo os meus 65 anos, mas assim, pelo resto da minha vida, que é ensinar. Eu amo ensinar de verdade. E hoje eu estou aqui contando a minha história para você que está passando pelas minhas dificuldades ou está passando pelo mesmo processo que eu passei e que se sinta acompanhado e mentorado por mim, para encontrar o que faz de melhor e o seu verdadeiro propósito. Essa, na verdade, é a minha missão. Muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo obrigada por ter me ouvido, estado aqui comigo. E me desculpe se eu fui muito emotiva, mas nos próximos vídeos eu vou te contar mais tudo que eu aprendi, vivi e ensinei sobre mudança de carreira.